Estamos ao vivo. Muito boa tarde a todos. Nós damos início agora à nossa sessão, objeto do edital número 02/2021, agora a primeira comissão disciplinar do TJDFPB, Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Futebol da Paraíba, e nós temos hoje uma pauta enxuta com apenas 2 processos. O primeiro processo na pauta é o 063/2020 e o processo seguinte é o 066/2020. Considerando que existe a presença dos advogados e do representante do clube em relação ao segundo processo da pauta, eu também gostaria de inverter essa pauta e também informar que a relatoria, ao invés do doutor Francisco Assis Fidelis de Oliveira Filho, que justificou a sua ausência nessa assentada, assumirá a relatoria deste processo o doutor Zé Augusto Nobre Neto, que já, inclusive, tinha a relatoria deste processo e que já tinha sido retirado de pauta anteriormente. Em virtude disso, eu já peço a André que faça adentrar na sala o advogado Diego Fabrício e o senhor Marconi, presidente do Misto, que já solicitaram participação na assentada. E aí a gente aguarda para que eles estejam em sala para que nós possamos dar início ao julgamento. Doutor Diego Fabrício, uma boa tarde, seja bem-vindo. O senhor nos escuta? Boa tarde, doutor Paulo. Escuto, sim. O senhor Marconi também está aí nos ouvindo? O senhor Marconi não está aparecendo, mas, doutor Diego, em primeiro lugar, a gente pedia as escusas aí pelo atraso em virtude de problemas técnicos que nós tivemos aqui, tá certo? Por outro lado, o processo de Vossa Excelência é o 066/2020, que estava sob a relatoria do doutor Francisco de Assis Fidelis de Oliveira Filho, que justificou a sua ausência nessa assentada. E como esse processo já era da relatoria do doutor José Augusto Nobre Neto, nós devolvemos a relatoria ao doutor Zé Augusto, que irá assumir a condição de relator deste feito. Tá? Eu vou apregoar já o processo para nós iniciarmos o julgamento e invertendo a pauta, tá? Porque esse era o segundo processo da nossa pauta hoje, mas como Vossa Excelência está presente junto com o representante do Misto, nós invertemos a pauta e ele será apregoado inicialmente para julgamento. Okay? Então, eu faço o pregão do processo número 066/2020, o jogo Botafogo Futebol Clube Misto Esporte Clube, realizado em 16 de dezembro de 2020, pelo Campeonato Paraibano Futebol Feminino, as denunciadas Emily Oliveira de Lima, atleta do Botafogo Futebol Clube, incursa no artigo 254-A do CBJD, e Nayara Virgínia Couto, atleta do Misto Esporte Clube, incursa no artigo 25A, também no mesmo artigo, do CBJD. O processo estava inicialmente designado para julgamento no dia 22 de dezembro e foi adiado a pedido do representante do Botafogo Futebol Clube. O auditor relator, doutor Zé Augusto da Silva Nobre Neto, a quem eu passo a palavra para a leitura do relatório. Doutor Zé Augusto tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de denúncia formulada pela douta Procuradoria em face das atletas Nayara Virgínia Couto, da equipe do Misto Esporte Clube, e da atleta Emily Oliveira de Lima, do Botafogo Futebol Clube, em partida realizada no dia 17 de dezembro de 2020, pelo Campeonato Paraibano Feminino de Futebol, na cidade de João Pessoa, pedindo que elas como incursas no artigo 254-A do CBJD, pedindo a aplicação, então, da suspensão de 4 a 12 partidas. É o relatório, senhor presidente. Seu microfone, presidente.
senhor desligou o microfone. Perdão. Doutor Diego, indaga Vossa Excelência e ao senhor Marconi, tem alguma prova a produzir? Eu não, presidente. Tem não é? Não. Tá, então, não havendo prova a produzir, eu já vou passar a palavra ao senhor procurador para a defesa em nome da Procuradoria. Doutor Delosmar, tem a palavra, por favor. Senhor presidente, senhores auditores, nossa querida assessora excepcional, senhores advogados, senhor Marconde, gostaria de saudar a todos. Gostaria também de deixar registrado, em nome dessa Procuradoria, aqui nos arquivos deste tribunal, o sentimento de pesar e tristeza pela passagem do nosso senador Zé Maranhão, certo? E entrando especificamente no tema em que nós estamos a julgar, infelizmente, senhor presidente, senhor relator Zé Augusto, não é uma coisa incomum. Infelizmente, nós estamos sempre nos deparando com situações parecidas. Eu ressalto o ponto que o futebol ele tem que ser algo para toda família, tem que ser algo perder fé, e nós devemos sempre evitar esse tipo de atitude. Trata-se ambas as denúncias no tipo encartado no artigo 254-A, que fala sobre agressões. Uma atleta deu uma tapa na outra fora de jogo, certo? Por falta de mais detalhes constantes na súmula, não conseguimos tipificar em outro artigo mais específico. A outra, salvo engano, deu um chute na face da sua adversária. Eu entendo que o futebol algumas vezes traz essa situação, mas insisto, e essa Procuradoria adotou esse posicionamento de insistir sempre em represar, certo? Em sancionar essas atitudes. Então, diante disso, senhor relator Zé Augusto, eu renovo o mencionado na denúncia pedindo a condenação de ambas as atletas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Delosmar. Eu concedo a palavra ao doutor Diego Fabrício, que fala em nome do Botafogo. É isso, doutor Diego? Vice-presidente. E eu concedo a Vossa Excelência prazo legal aí para fazer a sua defesa oral. Agradeço, cumprimento Vossa Excelência, faço o registro de minha primeira participação aqui nessa turma. Já fiz na outra, assumimos a defesa jurídica do Botafogo recentemente, com a mudança de direção. E, para se debruçar do caso em apreço, informo a Vossa Excelência, ao relator e aos demais julgadores, que farei a defesa em nome da senhora Emily Oliveira de Lima, que é a atleta do Botafogo, que, segundo a súmula, ela foi expulsa aos 17 minutos do segundo tempo da partida contra o Misto, por ter dado uma tapa na atleta do Misto fora do lance de jogo. Como a própria Procuradoria afirmou, nós não temos maiores detalhes da contundência dessa agressão, de forma que não se sabe se de fato foi uma agressão ou se foi apenas um desentendimento, algum empurrão de ambas as partes, se a atleta Emily desferiu essa tapa em legítima defesa após uma injusta provocação, de forma que, senhor presidente, sem maiores delongas, sem maiores devaneios, o caso é simples. O jurídico do Botafogo pugna pela desclassificação do delito do 254 para o delito 250, que seria uma atitude hostil. E caso a relatoria e os membros desta turma assim não entendam, que eles possam, caso apliquem a penalidade 254A, que aplique no mínimo, que seria a suspensão das 4 partidas. É o que se requer, presidente, e agradeço a oportunidade de falar. Muito obrigado, doutor Diego. Eu concedo a palavra ao senhor Marconi, que vai falar em nome do Misto Esporte Clube. Tem a palavra, senhor Marconi.
Boa noite a todos, né? A respeito do lance, eu poderia trazer aqui umas provas concretas, né? Mas a única imagem que a gente tem a respeito do lance aí que ocorreu, só quem tem essa imagem é o pessoal do Globo Esporte, que estava lá comigo o jogo, a gente não conseguiu. Senhor Marconi, o senhor poderia falar um pouco mais alto? Eu confesso que eu não estou conseguindo ouvir, não. Tá melhor agora? Agora sim, melhorou bastante. Melhorou bastante. Como eu estava falando a respeito do lance do jogo entre a atleta e Nayara, a gente não conseguiu provas concretas, porque o único lance que tem, mesmo assim, visível, diferente, é o pessoal do Globo Esporte. A gente não conseguiu pegar esse lance, porque, na realidade, consta aí que ela deu um chute, né, na boca da atleta. Na realidade, assim, a gente queria muito ter conseguido, mas a nossa situação é muito complicada por sermos amadores, a gente não tem um recurso para editar um vídeo, para fazer algo parecido. Mas o lance da atleta aí é que ela foi expulsa, o árbitro estava por trás dela, foi chamado pelo quarto árbitro, e aí ele alegou, num lado diagonal, onde ele também estava por trás da atleta, que ela tinha dado um pontapé. Ela não deu um pontapé, ela chutou a bola, e a bola quem pegou na boca da atleta. E aí ele não tinha visto, é chamado pelo quarto árbitro e deu a expulsão a ela. E a gente não conseguiu pegar essa imagem, a gente não teve condições para isso, por sermos amadores. E está na mão de vocês, porque a atleta, por ser seleção brasileira de beach soccer, ela não tem essa característica de violência, entendeu? Por ser uma menina nova. E não sei, eu deixo na mão de vocês aí, porque se a gente tivesse um recurso maior, algo maior que a gente pudesse fazer uma prova contundente, com certeza eu teria arquivado na defesa dela, mas infelizmente a gente não tem esse respaldo para que a gente traga, mas que é difícil para um clube amador a gente trazer uma prova, algo, porque se eu estiver aqui fazendo uma defesa de boca da minha atleta, não vai valer muito, porque eu não tenho provas contundentes, entendeu? Que provas são lances, são fotos, são vídeos e, na realidade, um vídeo, né? E aí a gente tentou de todas as maneiras, não conseguimos, mas é isso que eu tenho para dizer a vocês, tá? Ok, senhor Marconi. Concluída a sua defesa. Sim. Ok, obrigado. Eu vou passar a palavra ao doutor Zé Augusto Nobre para a leitura aí do seu voto. Doutor Zé Augusto, por favor. Senhor presidente, de início eu trago aqui algumas ponderações que eu acho que são relevantes. Além do nosso futebol paraibano, ele infelizmente ser um futebol carente, até mesmo no futebol masculino, né, no futebol feminino, em que praticamente são atletas amadoras, eu não vou dizer todas e de todos os clubes, mas eu acho que a grande maioria são atletas amadoras que recebem, senhor presidente, nos maiores clubes, algo em torno de 150 a 200 reais por partida. Elas não têm sequer salário. Elas recebem por partida disputada. Então, assim, eu entendo demais a preocupação do doutor Delosmar e da Procuradoria de que a gente deve combater atitudes hostis, não pode jamais ser conivente com elas de maneira nenhuma, e nem é a minha intenção, mas acho que a gente também não pode fechar os olhos para essa realidade, sabendo que muitas vezes um atleta dessa vai se ficar 3, 4 partidas sem jogar, ou mais do que isso, vai ficar 3, 4 partidas sem receber aquele dinheirozinho que muitas vezes é um extra para a realização de algum sonho, de alguma atividade, porque suspensa sem jogar não vai receber, já que não tem salário. Então, assim, eu me preocupo muito com essa situação, senhor presidente. E analisando o caso concreto, aí sim, entrando na análise do processo, a atleta do Misto Esporte Clube, eu entendo que ela não pode ser enquadrada no artigo 254A, senhor presidente, porque o próprio árbitro, apesar de tê-la expulsado, diz que ela atingiu o adversária em uma disputa de bola. Está aqui na súmula. E o artigo 254, que eu vou abrir aqui para a gente. Inciso 2º, doutor Zé. Oi? O inciso 2º do parágrafo 1º. Veja aí que eu acho que é bem claro. Só um minutinho, senhor presidente. Estou chegando lá.
254A. Praticar agressão física durante a partida, prova o equivalente. Veja o parágrafo primeiro. Referir chutes ou pontapés desvinculados da disputa de jogo. Isso. Tá? Então, era justamente onde eu ia chegar. Então, na minha opinião, ainda que tenha sido uma falta mais brusca, eu não estou dizendo que não tenha sido, não vi o lance, mas acredito no que consta da súmula. Eu creio que não seja caso para o 254A, de modo que eu desclassifico para a atitude hostil do 250. O da atleta que teria dado uma tapa, senhor presidente, aí, por mais que a súmula ela tenha presunção de veracidade, e o próprio advogado foi muito sincero ao dizer que não tem maiores detalhes do lance, e que fica difícil também fazer uma análise do que ocorreu, mas, assim, a gente vê no futebol profissional, por exemplo, masculino, transmitido com inúmeras câmeras, com VAR. Semana passada eu estava assistindo o jogo, salvo engano, Sport e Flamengo, e num primeiro momento o árbitro expulsou o atleta do Sport, porque num lance lá de jogo ele passou a mão e o atleta Gabriel do Flamengo levou logo a mão ao rosto, fingindo ou fazendo de conta que tinha levado um tapa. De fato, quando o árbitro foi verificar o lance, quando mostrou o replay, há o contato da mão do atleta do Sport com o rosto do atleta Gabriel. Mas não foi um lance proposital, intencional, e nem chegou a ser um tapa. Não quero aqui dizer que esse caso foi ou não foi, mas como a atleta aqui, o que consta do processo, não há nada que conste diferente, ela é também... ela tem bons antecedentes e é primária, quase que não saiu o termo primária. Então, assim, senhor presidente, nos dois casos, eu vou desclassificar para atitude hostil e vou, para também não converter em advertência, que aí talvez fosse benevolência demais, eu vou suspender ambas as atletas por uma partida. Se já tiver sido cumprida, muito bem, se não, a ser cumprida após a publicação do acordo. Concluído, doutor Zé Augusto? Oi? Concluído o seu voto, não é? Senhor presidente, é como voto. Ok. Muito obrigado, doutor Zé Augusto. Como é que vota o doutor Giovanni? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Gervásio. Acompanho o relator, senhor presidente. No primeiro caso, eu estava... Não vejo a menor dúvida de que, de fato, não se enquadra a hipótese aí. O 254, parágrafo 1º, inciso 2º, ele fala que tem que estar desvinculado da disputa. Se o árbitro, de fato, colocou que era vinculado ao jogo, e já afasta completamente essa possibilidade de aplicação do 254A. Aí, no segundo caso, eu confesso que eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida pelo fato de que se não há uma contraprova para dizer que houve E aí, vamos dizer assim, não há um indúbio pro réu, mas para seguir a linha dos demais membros dessa corte julgadora, eu vou me acostar também ao voto do relator, mas confesso que não fiquei assim muito claro. Mas como ela está sendo aplicada uma punição, e aí não deixa de ser uma punição para a atleta, no próximo jogo ela já vai ter mais cuidado, porque ela vai deixar de ter a primariedade, né, doutor Zé Augusto? Então, já... Isso, senhor presidente. Eu não afastei qualquer punição por completo, porque assim, a gente não teve conhecimento completo do lance, então fica pelo menos, digamos, um recado para a atleta que, se ela pretender continuar fazendo atos assim, se foi realmente algo voluntário, aí ela já não vai ser mais primária, e aí dificilmente no outro julgamento vai ter uma situação favorável. Perfeito. Muito obrigado, doutor Zé Augusto. Eu também acompanho. Então, por unanimidade, decide a primeira comissão aplicar a punição do artigo 250, caput 250, a punição a suspensão de uma partida, tá, Santa?
e para ambas as atletas denunciadas. Tá? Então, concluindo o nosso julgamento, eu vou agradecer ao senhor Marcones, doutor Diego, viu? E tenham ambos uma boa noite, tá? Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Boa noite para vocês também. Eu já vou seguindo, fazendo o pregão do primeiro processo da pauta, o 063-2020, o jogo Alto Esporte Clube versus Misto Esporte Clube, realizado em 13 de dezembro de 2020, pelo Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. O denunciado é o Alto Esporte Clube, em curso no artigo 206 do CBJD. O processo estava inicialmente designado para julgamento no dia 26 de janeiro de 2021 e foi adiado a pedido do relator, o auditor relator, doutor Zé Augusto da Silva Nobre Neto, a quem eu passo a palavra para a leitura do relatório. Tem a palavra, doutor Zé Augusto. Presidente, trata-se de partida, como o senhor já apregou, entre o Campeonato Paraibano de Futebol Feminino, entre o Alto Esporte Clube e o Misto Esporte Clube, e o Misto Esporte Clube está denunciado como incurso nas penas do artigo 206 e 211 do CBJD, perdão, Misto não, o Alto Esporte Clube, por atraso no início da partida, um atraso de 6 minutos por falta de policiamento, senhor presidente. É o relatório. Obrigado, doutor Zé Augusto. Eu passo a palavra ao doutor Delosmar para fazer a sua defesa em nome da Procuradoria. Senhor presidente, senhores auditores, renovamos os votos aí de estima. Eu acho que, mais uma vez, nós estamos diante de um caso complexo. Na verdade, é uma questão de atraso na partida por falta de se tomarem as precauções e as medidas necessárias ao fiel andamento da partida, e que entendo, particularmente, esse assunto foi fruto de discussão da Procuradoria como um todo, que apesar da situação precária que alguns times sofrem, nós temos, mais uma vez, que atentar para essas situações para evitar e profissionalizar o futebol como um todo. Então, reconhecendo que, apesar de ínfimo atraso, a atitude em si gerou esse constrangimento, eu renovo aqui, senhor auditor relator, o pedido na denúncia de condenação do clube. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Delosmar. Devolvo a palavra. Eu confesso que esse processo ele me deixou em dúvida, porque, infelizmente, a gente não teve defesa, e aí fica uma questão no escuro, né? Eu já tenho um posicionamento firmado e acho que a nossa comissão como um todo, atrás de até 2, 3 minutos, a gente não tem aplicado punição. Esse foi 6, não deixa de ser um atraso pequeno, mas já é um pouco maior do que aquele que a gente tem aceito. Só, senhor presidente, que qual é a dúvida que me surgiu, e aí nesse aspecto eu trago até aqui para uma rápida discussão antes de querer firmar posicionamento. O atraso foi por falta de policiamento. Qual é a obrigação do clube mandante? É informar e solicitar policiamento, né? Ele não tem a obrigação de levar a polícia até lá. A obrigação é de solicitar. Senhor presidente, eu não consigo imaginar que um atraso de apenas 6 minutos tenha ocorrido porque o clube não solicitou policiamento. Na minha opinião, se o clube não tivesse solicitado, teria sido muito mais demorado. Com todo respeito à Polícia Militar da Paraíba e do Brasil como um todo, qualquer um de nós que precisar agora que ligar para o 190 vai esperar muito mais que 6 minutos para que chegue uma viatura. Então, eu imagino, sinceramente, uma situação dessa, que o atraso foi da guarnição. Não foi porque não houve a solicitação do clube. Ou então o árbitro iniciou a partida e fez a partida sem policiamento e aí não fez constar essa situação na súmula. Mas aí se fez, a responsabilidade e o erro já passa a ser do árbitro, né? Porque ele era para se recusar a realizar a partida, informar e a culpa aí sim seria do mandante por completo. Me parece que num atraso tão pequeno, não foi uma situação em que o clube deixou de solicitar o policiamento, mas que a guarnição efetivamente se atrasou. Porque, volto a dizer, eu não consigo imaginar que se não tivesse solicitado, ou que se essa solicitação tivesse sido em cima da hora, esse atraso tivesse sido de apenas 6 minutos, não, senhor presidente. Então, assim,
Por essa análise, que é mais uma dedução lógica que baseada em fatos concretos, porque a gente não tem uma defesa, eu estou tendencioso, no bom sentido da palavra, a julgar improcedente. Mas quero ouvir a opinião de Vossa Excelência, que posso realmente aplicar a punição, porque, em tese, foi acima daquele atraso que a gente tem tolerado de 2, 3 minutos. Eu confesso, doutor Zé Augusto, que a nós, julgadores, não cabe analisar a prova. Se o próprio clube não veio aqui em juízo, já demonstra uma falta de consideração, vamos dizer assim, com essa corte. Sem dúvida, né? sem dúvida. No momento em que não aparece sequer uma pessoa para dizer, olha, aí aconteceu isso, isso, isso. Então, eu confesso que o nosso papel aqui é de aplicar a lei de uma maneira mais fria e, embora se está constando que foi por atraso da viatura da polícia que não compareceu e o clube não veio para contradizer a súmula que está lá e ela tem presunção de veracidade, eu acho que a gente tem que seguir o que está na súmula. Embora, entendendo, e acho que as razões que Vossa Excelência coloca são razões razoáveis, né? Então, eu proporia fixar numa pena mínima apenas para que o clube tenha mais cuidado na condução e tenha mais respeito, vamos dizer assim, com essa corte, no momento em que não comparece, nem dá a menor satisfação, nem apresenta defesa para justificar o atraso que lhe fora atribuído pela arbitragem. Tá certo? A grande dificuldade é justamente essa, senhor presidente. A gente não fica sem qualquer justificativa do clube. A súmula não diz que o clube não solicitou policiamento, diz apenas que o jogo começou 6 minutos atrasado por conta da questão do policiamento. Como a obrigação de solicitar é do mandante, a Procuradoria entendeu que não havia ocorrido a solicitação. Aí foi justamente a ponderação que eu fiz. Eu acho até que a solicitação houve. Agora, de fato, a gente não tem como saber se a culpa foi da polícia ou do clube. Pois é, e nós não estamos aqui realmente para produzir prova, né, doutor Zé Augusto? Nós estamos efetivamente para aplicar o direito. Então, se o direito diz, olha, a culpa foi da polícia, ele tinha que produzir uma prova, dizer, olha, eu entrei em contato com a polícia, tal hora, está aqui o registro do WhatsApp, está o registro do ofício, alguma coisa que o valha, apenas para que ficasse isso registrado, né? Então, eu acho que é importante até para que esse tribunal não seja um tribunal meramente homologatório, viu, doutor Zé Augusto? Eu acho que isso daí, se existe uma norma e a norma estabelece isso, o clube não comparece, então a gente tem que aplicar o que está na norma. Se ele vier apresentar um fato novo, se ele vier apresentar uma justificativa, a gente pondera, como essa corte tem sido sempre muito ponderada na aplicação das penas, né? Mas eu acho que nós não podemos ser também defensores do clube e agirmos como defensor do clube, embora entenda dentro de uma razoabilidade o que Vossa Excelência colocou. Então, eu apenas faço essa ponderação para que a gente mantenha a linha de coerência com o que nós já vimos julgando anteriormente e apliquemos uma multa mínima, levando em consideração que o atraso também não foi de um grande espaço de tempo, né? Foi apenas 6 minutos. Tá? Mas me recordo, e só para finalizar, que a gente já aplicou penalidades com esse atraso aqui em outras oportunidades. Então, para que nós tenhamos coerência, eu sugeriria que nós fixássemos uma pena pequena, mas que seja fixada. Tranquilo, senhor presidente. O senhor sugere o quê? 100, 200, 300? Coloca a pena mínima, que isso daí já serve de advertência. Isso aí serve apenas como advertência, porque R$100, por menor que o clube seja, ele também não vai ter um maior prejuízo. Se ele não quiser ou não puder pagar e tiver justificativa, que faça o recurso e traga essa justificativa. Pois é, levando em consideração também que nós estamos mobilizando a estrutura do Tribunal de Justiça Desportiva, né, que, embora nós não estejamos fazendo uma audiência presencial, mas não deixa de
está mobilizando a todos nós. Claro. Então, é para que seja alertado sobre isso também. Então, pronto, senhor presidente. Eu acolho as suas considerações e julgo parcialmente procedente a denúncia para aplicar a pena de multa no valor de R$100 ao Auto Esporte Clube, senhor presidente. É como voto. Muito obrigado, doutor Zé Augusto. Doutor Giovanni, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Giovanni. Doutor Gervásio. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho o relator. Pronto, eu também estou indo, e por unanimidade decide a primeira comissão disciplinar do TJDF aplicar penalidade mínima de R$100 em desfavor do Auto Esporte Clube, por incurso no artigo 206 do CBJD. Ok, Santa? Eu queria, só antes de finalizar, de fato, era para ter feito um registro logo no início dessa sessão, que já foi feito de uma maneira muito bem lembrado pelo doutor Delosmar, é fazer o registro e a moção de pesar pelo falecimento do senador Zé Maranhão. Eu ontem até postei num grupo de juristas aqui, que eu participo do WhatsApp, que eu sinto a passagem do senador Zé Maranhão como alguém da minha família. Embora eu não tivesse uma proximidade tão grande com o senador, mas tive a oportunidade de ir na sua casa, no seu gabinete, no Senado Federal, e me lembrei também em um período em que estava na presidência da Ordem dos Advogados no ano de 2009. E ele, à época, estava como governador do estado da Paraíba e teve uma confraternização de final de ano em que fui convidado na qualidade de presidente da Ordem. E ele era o governador e fomos na Granja Santana, e ele sempre muito atencioso com os advogados, até porque ele também era advogado, né? Então, eu não poderia deixar de fazer o registro dessa moção aqui de condolência da família do senador Zé Maranhão, a desembargadora Fátima, a sua filha Alice, né? E fazer o registro e encaminhar essa moção à família do desembargador José Maranhão. Eu me acosto às suas palavras, inclusive o senador Zé Maranhão estudou com o meu avô, Zé Augusto Nobre, de quem herdei o nome, também era advogado, e lamento muito uma grande perda para Paraíba, para Araruna, para Paraíba, e até mesmo no cenário político nacional, né? Um homem que passou quase 70 anos exercendo os mais diversos cargos e conseguiu sair da política com a ficha limpa, que não é muito fácil, não, né? Então, fica aí também o meu registro em favor da família do senador Zé Maranhão. Isso aí. Em tempos de lei de responsabilidade fiscal, ele conseguiu ultrapassar todo esse aparato legal que existe, né, para prejudicar o político. Alguém mais quer usar da palavra? Vamos liberar ele para a reunião dele. Vamos liberar o doutor Delosmar. Então, não havendo mais, eu declaro encerrada a sessão e desejando a todos uma boa noite, hein? E até a próxima, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite.